Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre a diferença entre os atributos signed e unsigned. Quando trabalhamos com numéricos, principalmente no MySQL e em algumas linguagens de programação, o atributo signed e unsigned faz grande diferença. Então nesse vídeo vamos explicar a diferença entre o uso desses dois atributos. Aqui dentro do nosso banco World no MySQL, eu vou criar uma tabela bem simples, create table tb números. E aqui nós vamos colocar dois valores aqui. Vai ser o código inteiro e vai ser o nome. Um varchar de 30. E aqui eu vou inserir alguns valores nessa tabela. Insert into tb números values número 1, 1. Eu vou duplicar esse camarada e vamos colocar assim, ó. 2, 3 e 4. E aqui vamos mudar os valores. 2, 3 e 4. Vou executar esse insert e vamos exibir os dados select asterisco from tb números. Bom, até aqui nenhuma novidade. Mas o que acontece se eu decidir inserir um número negativo nessa coluna? Então eu vou zerar os dados da tabela, truncate table tb números. O truncate, diferente do delete, ele formata a tabela como se ela nunca tivesse tido dados. E aí eu vou colocar o -1 e vou inserir -1. E aí repare que ele permitiu inserir um valor negativo. Bom, o signed e unsigned ele é utilizado para isso, para determinar se o numérico ele vai aceitar ou não valores negativos. E também isso acaba mudando a faixa de valores em que você consegue colocar dentro de uma coluna numérica. Por exemplo, eu vou apagar aqui agora essa tabela, drop table tb números. Você pode selecionar só esse trecho, Ctrl Shift Enter, ele executa só esse trecho. E eu vou mudar esse código para um tipo TinyInt, que é aquele que ele aceita de 0 a 255. E aqui eu vou colocar assim, ó, eu vou dizer que ele é signed. Quando eu digo que ele é signed, eu estou dizendo que ele permite valores negativos. Então dá uma olhada. Eu vou executar aqui o -1 e na hora que eu executo, ele permite. Até quando um TinyInt vai permitir que eu insira? Bom, vamos tentar executar -127. Eu vou executar aqui o meu truncate table novamente, tb números. Vou colocar aqui na ordem ele, só para facilitar. A tabela está vazia. Eu vou executar o nosso 127. Então veja, o 127 ele permitiu inserir. Vou formatar e vou colocar aqui, ó, -128. Também deixou. Vou formatar e vou colocar -129. Bom, aí ele deu um erro, número 1264, que é o erro fora de range. Ou seja, ele estourou o limite que o TinyInt aceita. Agora eu vou formatar novamente, já sei que o negativo que ele chega é -128 e eu vou colocar positivo agora. Vou colocar 127. Bom, 127 ele deixou, positivo. Vou colocar 128 e ele deu um erro. Bom, então ele foi do -128 até o 127. Por que isso? Bom, porque ele aceita 128 posições, porém, no caso do positivo, ele colocou do 0 ao 127, aí dá 128. Porém, no positivo, ele colocou do 0 ao 127. Então, o signed, ele permite valores negativos, só que repare que ele reduz o range, ele divide ali o range de informações, até quando ele consegue armazenar de valores, os limites de valores. Eu vou apagar essa tabela novamente, Ctrl Shift Enter, e agora eu vou dizer que esse TinyInt, ele é unsigned. Então, unsigned, nesse caso, ele não vai permitir valores negativos. Olha que interessante. Se eu inserir aqui o 0, eu vou até mudar o texto aqui bonitinho, 0. Ele inseriu. Tá aqui, bonitinho, o 0. Vou formatar a tabela. Se eu colocar aqui, por exemplo, 255,
Ó, vou escrever aqui, ó, 255. Vou executar. Ele inseriu 255. Só que se eu colocar 256, pronto, estourou o range do TinyInt, porque o TinyInt ele aceita só de 0 até 255. Por exemplo, vamos tentar colocar aqui menos 127. Vou devolver aqui 0. Ó, 127. Pronto, aí ele já deu out of range value. Então ele saiu fora do range de valores. Então a diferença básica entre signed e unsigned é que unsigned proíbe valores negativos. E o padrão, se você não coloca nada, é signed. Ele vai permitir valores negativos nos numéricos que você tem. Int, TinyInt, BigInt, assim por diante. Então essa é a diferença entre o signed e o unsigned. Quando você não coloca nada, por padrão os numéricos são signed. Onde você pode ver mais detalhes sobre isso? Então você pode vir aqui na documentação do MySQL, escrever assim, ó, signed MySQL 8. Aí vamos abrir aqui o manual, né? A referência, e tá aqui, ó, informações sobre os tipos numéricos. Quando a gente pega a tabela dos tipos numéricos, eu vou colocar aqui, ó, numeric types. Então dá uma olhadinha, ó. Eu tenho a minha tabela aqui, ó. Ele começa a mostrar para você. TinyInt, quantos bytes pesam? O menor valor quando for signed, aí você tem aqui. O menor valor quando ele é unsigned, todos começam em 0, não suporta valor negativo. O maior valor signed, então veja que ele perde metade da capacidade. E o maior valor unsigned, tá? Lembre-se, por exemplo, que ter uma chave primária, uma chave única, só impede a duplicidade. Mas o signed e o unsigned que vai garantir se você pode ou não ter valores negativos naquela coluna. Muito bem, nesse vídeo você aprendeu mais uma curiosidade sobre esse atributo interessante, signed e unsigned. Pense aí no seu projeto de banco de dados, qual é a coluna que jamais pode ter valor negativo, e você pode simplesmente, se for numérico, atribuir o signed e o unsigned para controlar essa referência. Esperamos que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece, clica no gostei, nos ajuda muito, e também assina o canal para ter acesso a quando nós lançarmos novos vídeos, você receber ali uma mensagem, clica no sininho também. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!